O bendito tempo do sábado chegou. Hoje, vamos tomar um tempo para refletir sobre o significado da Páscoa, examinando os mandamentos de Deus com o sermão intitulado A Páscoa e os Mandamentos de Deus. Primeiro, vamos confirmar através da Bíblia que Deus considera os seus mandamentos como importantes. Vamos ver o Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo 127. Como ele se sente sobre os mandamentos de Deus? Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Amo os mandamentos de Deus mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Dessa forma, Davi enfatizou a importância dos mandamentos de Deus no Salmo. Já que Davi tinha essa mentalidade, Deus não concedeu a ele o gracioso título de homem, segundo o meu coração? A Bíblia nos ensina quão preciosos são os mandamentos de Deus. Eles têm um valor mais precioso do que o ouro puro, ou qualquer outro tesouro valioso neste mundo. Quando pensamos sobre a palavra valor, na maioria das vezes, ela é relativa. Já que usamos muita água em casa, não há muitas pessoas que apreciam o valor da água. Porém, no meio de um deserto onde não há água, para uma pessoa em uma situação desesperadora, onde ela precisa de um gole de água para salvar a sua vida, como o valor da água se compara ao do ouro, de fato, ela tem um valor muito maior. Sobre isso, há uma frase no filme de animação, O Príncipe do Egito. A frase diz: "E o pastor é para a ovelha, o que o rei não pode ser." O rei pode governar bem e ter um profundo amor pelo seu povo, mas para uma ovelha, o pastor é considerado mais valioso. Quando consideramos isso, podemos entender que o valor pode variar, dependendo da situação, lugar e condição. Vamos refletir sobre o valor no reino dos céus. As pessoas nesta terra não entendem o valor do sábado, os mandamentos de Deus, a verdade e outras festas. Porém, no dia em que toda a humanidade estiver diante do trono de julgamento de Deus, eles finalmente entenderão por que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus são mais valiosos e preciosos do que o ouro puro. Em lugares com água em abundância, as pessoas não compreendem o valor ou a preciosidade dela. Porém, digamos que você esteja em um deserto sem água, onde até mesmo uma única gota de água pode salvar a sua vida. Nessa situação desesperadora, mesmo que os tesouros mais valiosos do mundo, como diamantes ou ouro, fossem oferecidos a você, você nunca trocaria um gole de água por eles. Irmãos e irmãs, no momento em que entrarmos no reino dos céus, compreenderemos absolutamente a verdadeira essência de todas as palavras de Deus e da verdade. Por favor, não as considerem como indignas ou de pouco valor enquanto estamos nesta terra. Enquanto vivemos nesta terra, alguns podem pensar, há apenas a diferença de um dia entre o dia de repouso, sábado, e o culto dominical. Isso realmente importa? Porém, quando nos encontrarmos na encruzilhada entre o céu e o inferno, e estivermos diante do trono de julgamento de Deus, somente então, sem dúvida, reconheceremos qual dia é realmente mais precioso. Porém, nesse momento, será tarde demais para voltar atrás. Por isso, agora é o momento de valorizarmos e honrarmos os mandamentos de Deus mais profundamente. E devemos sempre ter em mente que essa oportunidade foi dada a nós neste momento. Sobre o sábado, as pessoas podem dizer, não seria melhor passar o dia fazendo algo mais agradável? Pensamentos parecidos com esse podem surgir. Porém,
Como Davi considerou o valor dos mandamentos de Deus? Ele acreditava que o seu valor era maior do que o ouro puro. Já que Davi tinha esse entendimento, Deus o chamou de homem, segundo o meu coração, não é? Vamos para o livro de Deuteronômio capítulo 8. Tudo o que estamos buscando agora é para o nosso futuro. Esses esforços são destinados para as nossas bênçãos e felicidade. Portanto, não devemos focar no momento presente, mas ansiar o reino dos céus que está próximo. Fazendo isso, devemos valorizar profundamente os mandamentos de Deus acima de tudo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que o que pode acontecer? Para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sobre esse versículo, se guardarias ou não os mandamentos de Deus, as pessoas neste mundo podem se perguntar: o que há de tão grande nos mandamentos? Elas são importantes? Que diferença faz se é sábado ou domingo, Páscoa ou Natal? Muitas pessoas podem pensar assim, mas o que Deus diz? Embora as coisas deste momento sejam sem dúvida necessárias, o que mais precisamos no momento em que Deus nos dá a eterna herança do reino dos céus, são os mandamentos de Deus. Em cada momento enquanto andamos no caminho da fé no deserto espiritual nesta terra, Deus nos ensina a importância dos seus mandamentos. Todos os seus ensinamentos são para entendermos o que é mais importante e o que é menos importante. Por isso, está escrito: Deus te provou para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Em outras palavras, a prova é para nos colocar em várias situações. Eles seguem os mandamentos de Deus nessa situação? Eles obedecem aos mandamentos de Deus? Irmãos e irmãs, se desobedecermos os mandamentos de Deus, em qualquer situação, chegaremos a nos arrepender. Vamos continuar com o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. O que devemos fazer? Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Vamos para o versículo 11. O que mais devemos fazer? Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. A Bíblia nos ensina: cuidado para não se esquecerem das leis de Deus. Se usarmos a água como exemplo, é como dizer: neste momento, você pode estar bebendo muita água, sem compreender o seu valor. Mas um gole de água no deserto é ainda mais precioso do que a sua vida. No dia em que entrarmos no eterno reino dos céus, Deus, sem dúvida, nos permitirá compreender o valor de ter guardado os seus mandamentos até agora. Sem precisar dizer uma palavra, você e eu entenderemos claramente o motivo disso. Vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 28. As pessoas não consideram os mandamentos de Deus como particularmente importantes, mas não precisamos seguir o exemplo deles. Devemos apenas seguir os ensinamentos de Deus e confiar em Deus, não devemos? Mateus, capítulo 28. Vamos ver o capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os o que devemos ensiná-los a fazer: a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Mesmo em seu momento final, ele nos pediu para não esquecer o que ele nos ensinou, e o que ele nos ordenou obedecer. Então, ele disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele nos ensinou as coisas do eterno reino dos céus onde viveremos para sempre, não meras coisas temporárias desta terra. Deus nos guiou até este momento nesta terra, para praticarmos e seguirmos as coisas celestiais. No Evangelho de Mateus capítulo 28, Jesus nos deu uma missão, dizendo: Ensine todas as nações a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado até ao fim. Entre o que ele nos ordenou fazer, vamos ver sobre a Páscoa hoje. Mateus, capítulo 26. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Até esse momento, os judeus guardavam a Páscoa matando cordeiros e bodes, mas Jesus preparou a Páscoa com pão e vinho. Conhecemos bem a cena deles preparando a Páscoa e guardando-a, mas hoje, vamos ruminar essa cena mais uma vez. Vamos para o versículo 26. Vejamos o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O pão da Páscoa representa o santo corpo de Cristo, e o vinho da Páscoa representa o sangue que Cristo derramou na cruz. Ele disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O que ele disse sobre aqueles que não participaram da sua carne e do seu sangue? Eles não têm vida. Eles são considerados mortos, enquanto aqueles que participam dela têm a vida eterna. Deus fez uma distinção vital entre os dois. Algumas pessoas dizem: mesmo que eu não guarde a Páscoa, eu vivo bem. Mesmo sem guardar a Páscoa, eu ainda consigo superar as dificuldades. Eles expressam esses pensamentos. Porém, o motivo de Deus ter nos dado a Páscoa nesta época é porque uma série de eventos que exigem a celebração da Páscoa, sem dúvida, acontecerão diante de toda a humanidade. Hoje, aqueles que são ignorantes falam sem cuidado sobre esses assuntos, mas todos os mandamentos que Deus nos deu têm seu propósito essencial e tempo para serem cumpridos. Desde o começo até o fim, Deus previu tudo e nos instruiu a guardar os seus mandamentos, dizendo: Ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Podemos encontrar essa cena onde ele enfatizou isso repetidamente, no Evangelho de Mateus capítulo 28. No dia da Páscoa, Jesus estabeleceu uma aliança com o pão e o vinho da Páscoa, através da qual a humanidade pode ser perdoada de seus pecados para sempre, e entrar no eterno reino dos céus. Vocês podem pensar que não há uma diferença significativa entre aqueles que guardam a Páscoa e aqueles que não a guardam. Porém, quando chegar o tempo de entrarmos no eterno reino dos céus, ninguém poderá entrar sem participar do sangue de Cristo através da Páscoa. Porque Deus estabeleceu a aliança para a remissão de pecados, através do sangue de Cristo. O reino dos céus não é um lugar para pecadores, é um lugar onde o pecado não deve existir. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Aqueles que pecaram são incapazes de escapar da morte. Que tipo de lugar é o céu?
A Bíblia descreve que lá não existe a morte. Portanto, nunca poderemos entrar no céu com um corpo mortal. Esse lugar é para aqueles que receberam a promessa da remissão de pecados e da vida eterna nesta terra. O eterno reino dos céus não é o lugar onde essas pessoas podem entrar? Qual é o regulamento da verdade que foi estabelecido nesta terra para levar a humanidade ao reino dos céus? É a Páscoa. O que está dentro da Páscoa? No Evangelho de Mateus, apenas a remissão de pecados é mencionado. O Evangelho de João capítulo 6 usa a expressão vida eterna. Não é porque quando recebemos a remissão de pecados, a bênção da vida eterna também é dada? Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52. Vejamos o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes, o que não terá? Vida em vós mesmos. O que a carne e o sangue do Filho do Homem representam? Na Páscoa, Jesus deu o pão e o vinho, dizendo: isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele não explicou que o pão e o vinho da Páscoa são a carne e o sangue do Filho do Homem? Somente aqueles que comem e bebem podem ter vida, e aqueles que não participam não têm vida. Isso não significa que eles estão mortos? A Bíblia nos ensina que aqueles que não têm a carne e o sangue de Cristo neles, são considerados como mortos. Se uma pessoa não guarda a Páscoa, ela não pode entrar no reino dos céus. Mesmo que tenha estudado diligentemente a Bíblia, e dominado todos os seus ensinamentos. Porque ninguém pode entrar no céu, sem ter a aliança de Deus. Jesus já pronunciou o julgamento: não tendes vida em vós. Vejamos o versículo 54. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue. Quem comer o pão da Páscoa, e beber o vinho da Páscoa, ou seja, quem guardar a Páscoa tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No final, onde podemos encontrar as bênçãos da remissão de pecados, e da vida eterna que foram concedidas a nós? Elas estão contidas na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Quem comer a carne de Cristo, e beber o seu sangue tem a vida eterna. Jesus revela essa verdade a nós através da Bíblia, que podemos considerar como um microscópio espiritual. Devemos aceitar e crer nessa verdade como ela é. Isso é o que Deus confirmou e prometeu a nós. Vamos para o versículo 55. No versículo 55, Jesus diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, o que? Por mim viverá. As pessoas que morreram não podem apreciar uma bela música, não importa o quão encantadora ela possa ser, nem podem elogiar as cenas de tirar o fôlego como sendo belas. Por quê? Porque elas estão mortas. Em um estado sem vida, elas são incapazes de perceber ou experimentar qualquer coisa. Nós, portanto, devemos ter vida. Então, como podemos ter vida? Quando comermos a carne do Filho do Homem, e bebermos o seu sangue, em outras palavras, quando a carne e o sangue de Cristo existirem dentro de nós. Portanto, como podemos negligenciar, desprezar e rejeitar a Páscoa? Que é o mandamento de Deus? Esse também é o ensinamento de Jesus. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. O que mais devemos fazer? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Foi por isso que o apóstolo Paulo foi até Corinto, na Europa. A região de Corinto está localizada na Europa. O que ele pregou na Europa? Ele pregou a Páscoa. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do que eles participam, do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que é esse cálice da bênção, que é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos, que é a comunhão do corpo de Cristo? É o pão e o vinho da Páscoa. Vamos continuar com o versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Por quê? Porque todos participamos do único pão. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios capítulo 11. Já que Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, o apóstolo Paulo foi até Corinto, e ensinou às pessoas a palavra da verdade. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado para quem? Que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Até o dia em que ele vier a esta terra, o que deve ser feito com essa verdade? Essa é a verdade que deve ser continuamente proclamada. Porém, as pessoas não guardam essa verdade. Por quê? Porque elas falham em reconhecer e entender a importância da Páscoa e dos mandamentos de Deus. Deus nos despertou para o fato de que a Páscoa é uma das verdades indispensáveis da Igreja de Deus. Ele também nos ensinou que o pão e o vinho da Páscoa não são apenas pão e vinho. Ao contrário, eles têm o significado: eu levarei a carne e o sangue de Cristo dentro de mim. A Páscoa é a aliança que cumpre essa palavra da verdade. Eu estarei em vocês, e vocês estarão em mim. É por isso que o mandamento de Deus, incluindo a Páscoa, é mais precioso e valioso do que o ouro puro. Porém, as pessoas não sabem o seu valor. Ninguém realmente entende isso. Porém, não demorará muito para que haja uma clara distinção entre aqueles que a possuem e aqueles que não a possuem. Deus discernirá tudo. Deus dirá: vocês têm o meu selo, ou vocês podem ter clamado Senhor, Senhor, profetizado em meu nome, e expulsado demônios, mas acontece que vocês não têm o meu selo. Então, Deus os separará como separou as ovelhas dos bodes. Seguindo os ensinamentos de Jesus, que disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, os santos da igreja primitiva viajaram até a Europa. O país de Israel fica na Ásia. Eles foram da Ásia para a Europa, pregaram o Evangelho, e enviaram cartas. Isto é o que vocês devem obedecer e seguir. Dessa forma, eles pregaram os ensinamentos de Jesus, e enfatizaram que a verdade não deve ser abandonada. Eles continuamente enfatizavam o fato de que essa verdade deve ser proclamada até o dia em que o Senhor venha novamente. Vamos para o capítulo 5. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver o capítulo 5, versículo 7.
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo. Quem é Cristo? Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, o que devemos fazer? A festa aqui não se refere à Páscoa? Portanto, devemos guardar a Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Dessa forma, os hebreus, que viviam em Israel, viajaram da Ásia para a Europa para pregar e enfatizar a importância de guardar a Páscoa. O apóstolo Paulo viajou para Corinto na Europa, pregou o Evangelho, e enviou uma carta para as pessoas de lá, dizendo: certamente, nunca devemos esquecer a Páscoa. Esse é o ensinamento que o Senhor me deu. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Eu não preguei a vocês, porque alguém me instruiu a fazer isso. Ele enfatizou que tudo o que ele pregava às pessoas vinha do Senhor. Irmãos e irmãs, o que Deus disse sobre isso na parábola do trigo e do joio, no Evangelho de Mateus capítulo 13? Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Na parábola, o joio não está simbolizando aqueles que não guardam os mandamentos de Deus e o trigo, aqueles que os guardam. A Páscoa tem esse significado importante. É o dia em que somos reconhecidos como o povo de Deus, somos selados, recebemos a remissão de pecados, e obtemos a promessa da vida eterna. Portanto, o Festival de Pregação da Páscoa está sendo realizado em todo o país. Eu oro para que através deste Festival de Pregação da Páscoa, toda a família de Sião guie muitas almas, para a salvação e a verdade, para que possamos receber o amor e as bênçãos de Deus. Além disso, nunca percamos o nosso orgulho e autoconfiança em guardar a Páscoa. Quem está sempre dentro de nós? Já que Deus nos deu a sua carne e o seu sangue, Ele nos fez uma promessa: eu estarei em vós. Ele disse: aqueles sem a minha carne e o meu sangue não têm vida. Simplificando, isso não significa que Deus não está com eles? Sob a bênção do Pai Celestial e da Mãe Celestial, nós entramos na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Esperando que demos eterna graça, glória e louvor a Deus Elohim por nos permitir compreender essa verdade e receber a salvação. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.